Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: Marina Silva assume o comando? A ministra Marina Silva assume os holofotes e, mesmo com repercussão dúbia, indica que terá uma liderança não apenas no combate emergencial às secas que se espalham pelo país, como em uma pauta ambiental ampliada e que transcende o seu ministério. Para além do protagonismo concedido a ela pelo Planalto, pessoalmente, mesmo com a entrada direta de Lula em cena, a confirmação de que será criada a autoridade climática é o que dá um sinal mais concreto nessa direção. Em paralelo, a concessão de recursos e mecanismos para uma ação preventiva e de monitoramento mais ampla e rápida também sugerem um fortalecimento da pasta de Marina e dela. Trata-se, é claro, de um movimento incipiente e que precisará ser consolidado, começando pelos próximos dias. Tudo isso em um ambiente no qual, junto ao aumento de poder, virá também um pesado escrutínio sobre as ações do governo na área. É certo que vai se adensar a percepção de que Lula, mesmo que tenha avançado em políticas ambientais, foi tímido, até o momento, diante do que se esperava dele. A vantagem da ministra nesse âmbito é que, se mantiver uma linha assertiva, tem muita credibilidade e margem para defender sua gestão, tanto na mídia como em termos políticos. Mas terá que se manter em foco, algo que não necessariamente fez desde o início da gestão Lula III, seja por seu estilo, seja pelos embates internos que existem, e continuarão. É nesse sentido que tirar do papel a autoridade climática será um teste importante. Por um lado, porque significará uma maior ascendência da ministra sobre a estrutura de governo, além de um aceno de peso do presidente Lula. Por outro, porque implicará, quase certamente, em algum tipo de entrada do Congresso no tema. Está aí um espaço decisivo na qual o governo não dá ainda nenhum sinal de que ganhará terreno. Nem mesmo se aproveitará o momento para buscar uma ofensiva em um assunto no qual foi mais derrotado ou apenas se retraiu do que qualquer outra coisa. Diante de uma situação negativa e com um enorme destaque para o problema, é a maior oportunidade que o Planalto já teve para fazer uma blitz política nesse âmbito. Nunca houve tanta abertura, quiçá momentânea, para abordar a economia, a energia e o agronegócio por esse viés. Basta citar 2 pontos que estão e continuarão em alta. 1. A pressão inflacionária nos alimentos gerada pelas secas, já destacada pelo ministro Haddad. 2. A possibilidade da volta do horário de verão, com o objetivo de economizar eletricidade, já em discussão no Ministério de Minas e Energia. Vale salientar também um efeito que virá à tona, mais cedo ou mais tarde. Crescerá consideravelmente a influência da ministra no debate sobre a exploração do petróleo na margem equatorial. Diante da linha de catástrofe adotada pela mídia, bem como por boa parte da base do próprio governo, nas redes sociais, pode-se imaginar o desgaste que ocorreria caso uma decisão desse porte e simbolismo viesse a ser tomada à revelia do Ministério do Meio Ambiente. Efeitos do debate nos Estados Unidos. A repercussão política e de mídia do debate presidencial norte-americano, nessa terça, aponta para 2 conclusões centrais. 1. O impulso será para Kamala Harris que, com uma imagem menos definida na mente dos eleitores, conseguiu se mostrar combativa e muitas vezes impor suas pautas, ou evitar que Trump impusesse as dele. Um resultado difícil frente a um candidato republicano que tem entre suas maiores forças a capacidade de dominar o debate público. 2. Para além desse efeito, entretanto, não se espera que o evento decida os rumos das eleições, nem enfraqueça decisivamente Donald Trump. Salvo surpresas, o jogo será apertado até o final. A salientar também que entrará em cena, certamente, uma nova leva de pesquisas pós-debate que poderá fortalecer tanto a ideia de que Harris ganha fôlego, quanto de que pouco ou nada mudou. Inflação e juros. Nos Estados Unidos, os dados de inflação para agosto em linha com o esperado em termos gerais, mas um pouco acima no núcleo de preços, que exclui itens de maior volatilidade, consolida as apostas em queda de 0,25 pontos percentuais, semana que vem. O movimento não muda o ponteiro para as expectativas acerca da Selic. No entanto, somada ao temor de pressão dos alimentos sobre o IPCA, em função das secas, e ao salto de 1,2% nos serviços em julho, bem maior do que o previsto, mais contrabalança do que alimenta a possibilidade de que a taxa se mantenha estável. O viés ganhou alguma tração diante da deflação de 0,02% em agosto, anunciada terça-feira. Em destaque, amanhã, a pesquisa mensal de comércio de julho e o levantamento sistemático da produção agrícola de agosto no Brasil. Já no exterior, foco na decisão de política monetária do Banco Central Europeu e nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, semanais, norte-americanos. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.